Na estrada que cortava as fazendas da minha cidade, existia uma regra que ninguém ousava quebrar depois das 2 da manhã, porque algumas histórias do interior não sobrevivem através do tempo. Elas sobrevivem através do medo. Naquela cidade cercada por plantações intermináveis e árvores tortas, todo mundo sabia exatamente o que fazer quando a madrugada começava a ficar pesada. As janelas eram fechadas, os cachorros presos dentro de casa, e ninguém parava o carro se visse uma mulher de branco no acostamento. Meu pai repetia aquilo desde que eu era criança. Nunca pare o carro, nunca abaixe o vidro, nunca olhe diretamente para ela, e acima de tudo, nunca aceite ouvir o que ela tem para dizer. Na época, eu achava exagero, mas existia algo diferente nos adultos. Não parecia superstição. Era alguma coisa como culpa, como se toda a cidade escondesse algum pecado antigo enterrado naquela estrada de barro. A estrada velha da fazenda era longa e abandonada. De um lado milharais altos, do outro árvores que pareciam esqueletos nos observando. Em noites de neblina, os faróis atravessavam apenas alguns metros antes da escuridão engolir tudo. Era nessas noites que os relatos começavam. Diziam ter visto uma mulher parada segurando alguma coisa. Alguns garantiam ouvir um bebê chorando vindo do meio da plantação. Mas existia um detalhe em comum em todas as histórias. Quem parava para ajudar a mulher nunca voltava igual. Eu tinha 17 anos na primeira vez em que eu a vi. Meu pai e eu voltávamos da cidade. Chovia fino naquela madrugada. O barulho dos limpadores preenchia o silêncio. Meu pai dirigia calado, tenso, atento demais ao escuro. Foi quando ele diminuiu a velocidade. Havia alguém parado no acostamento. Uma mulher, vestido branco encharcado pela chuva, pés descalços afundados na lama, cabelos negros escondendo o rosto imóvel. Não olhe para ela, meu pai sussurrou. Mas eu acabei olhando, a mulher não se movia. Então ouvi o som, um bebê chorando. Baixo, fraco, distante. Percebi um embrulho escuro preso contra o peito dela. Havia algo errado. Parecia grande demais para ser um bebê. Meu pai acelerou o caminhão imediatamente. O motor roncou alto enquanto deixávamos aquela figura para trás na chuva. Chegamos na fazenda e meu pai perguntou sem me encarar: "Você olhou para ela?" Eu disse que sim. Ele fechou os olhos. Foi então que percebi marcas molhadas no assoalho perto da porta. Pegadas pequenas, como pés de criança. E então meu sangue gelou. Naquela madrugada, fiquei sentado na cama tentando convencer a mim mesmo de que aquilo não fazia sentido. Pegadas molhadas dentro do caminhão depois de uma estrada vazia. Mas quanto mais eu tentava encontrar uma explicação, pior ficava a sensação dentro da minha cabeça. Porque eu conseguia ouvir o choro, mesmo longe da estrada, mesmo dentro da casa, baixo, fraco, como se alguma coisa tivesse vindo conosco naquela noite. Eu até tentei ignorar, fechei os olhos, mas em algum momento comecei a perceber outro som, misturado ao vento. Eram passos lentos, se rastejando e se arrastando, circulando a casa pelo lado de fora. Naquela noite quase não dormi. O choro veio novamente da plantação. Fui até a janela e vi a figura branca observando a casa. Ela não se movia. E isso era o pior, porque parecia que aquela coisa não precisava caminhar para se aproximar. A sensação era de que ela simplesmente aparecia mais perto cada vez que eu piscava. O milharal balançava devagar ao redor dela, enquanto o resto do quintal permanecia completamente imóvel. Nem o vento parecia querer tocar naquela mulher. Então, o choro parou, e durante alguns segundos o silêncio ficou tão pesado que senti meu peito apertar. Foi quando percebi que ela estava olhando diretamente para a janela do meu quarto. Dona Alzira me contou a verdade, que há muito tempo atrás uma mulher pediu ajuda para seu bebê doente e ninguém abriu a porta. Ela leva alguma coisa das pessoas. Dona Alzira sussurrou. E elas nunca mais são as mesmas. Quando Dona Alzira terminou de falar, ela fechou lentamente a cortina da casa e verificou a rua antes de continuar. Então me contou algo que nunca havia dito para ninguém. Segundo ela, algumas pessoas que sobreviveram ao encontro com a mulher de branco voltavam diferentes. Paravam de dormir, começavam a ouvir choro de bebê em lugares vazios, e às vezes desapareciam por horas sem lembrar onde tinham estado. Mas o pior vinha depois, porque todos eles começavam a sonhar com água escura e uma criança chamando por ajuda no meio da noite, até enlouquecerem completamente. Na terceira madrugada, acordei com batidas lentas na varanda. Encontrei pegadas molhadas na cozinha.
Meu pai ficou pálido. Ele ajoelhou devagar perto das marcas no chão, como se já soubesse exatamente o que aquilo significava. Nunca vou esquecer a expressão dele naquele momento. Não era apenas medo, era culpa. Uma culpa muito antiga, muito pesada, pesada demais. Como alguém que passou anos fingindo que tinha escapado de alguma coisa impossível de esquecer. Meu pai passou o restante do dia inteiro em silêncio observando o milharal pela janela da cozinha, esperando. As noites seguintes foram um inferno. Sempre às 2h13 da madrugada, o choro começava. No celeiro, marcas de mãos molhadas, um berço antigo balançava sozinho no escuro. Atrás dele, a silhueta branca observava. Minha lanterna tremia tanto que a luz parecia pulsar nas paredes do celeiro. O cheiro de madeira podre e terra molhada era sufocante. Então percebi uma coisa ainda pior. As marcas pequenas espalhadas pelas paredes não pareciam mãos tentando sair. Pareciam mãos tentando entrar. Como se dezenas de crianças tivessem arranhado aquela madeira do lado de fora para alcançar alguma coisa escondida ali dentro. Naquele instante, o berço parou de balançar. O silêncio tomou conta do celeiro e ouvi uma respiração atrás de mim. Numa noite, a maçaneta do meu quarto começou a girar. Ouvimos o choro dentro da despensa. Havia apenas lama e marcas de pés. Minha mãe começou a chorar baixinho, encostada na parede da cozinha. Meu pai permanecia imóvel, segurando a espingarda apontada para a despensa vazia. Mas eu conseguia perceber que ele tremia. Então ouvi um barulho vindo do teto. Algo pesado se arrastando lentamente sobre a madeira da casa. Passos, lentos, molhados, como se alguma coisa estivesse caminhando acima de nós. Meu pai finalmente contou a verdade. Na noite da tempestade, ele viu a mulher, mas teve medo. E continuou. Ela quer alguém para substituir o filho. A energia caiu às 2h13. Escuridão total. Passos molhados na varanda. A mulher estava lá, estendendo o bebê. Cabelos se abriram e não havia rosto, apenas bocas murmurando. Meu pai atirou, mas ela não caiu. O disparo atravessou o corpo da mulher como fumaça. Mesmo assim, o som do bebê ficou mais alto, mais desesperado. As bocas espalhadas pelo rosto daquela coisa começaram a se mover cada vez mais rápido. Centenas de dentes aparecendo entre pedaços de pele escura. Então percebi uma coisa horrível. Algumas daquelas bocas pertenciam a crianças. E eu peguei o bebê, ele estava gelado, pesado e senti sua pele seca. E então os olhos da criança se abriram e eram brancos. Ele só precisava de ajuda, disseram as bocas. As luzes explodiram. Eles sumiram. Meu pai foi até o milharal e desapareceu em meio à plantação. Na manhã seguinte, encontramos apenas a espingarda, caída perto da cerca. A espingarda estava coberta de lama. Ao redor dela existiam pegadas, as pegadas do meu pai. E outras, menores, como pés de criança caminhando ao lado dele em direção ao milharal. Nunca encontramos o corpo. Mas, às vezes, durante madrugadas de chuva, ainda consigo ver alguma coisa parada entre as plantações quando os relâmpagos iluminam a estrada. Uma mulher vestida de branco. E ao lado dela, duas sombras pequenas segurando suas mãos. Até hoje, às 2h13, o bebê começa a chorar novamente.